Atualização em relação à SAF do Goiás, uma notícia muito importante. Tanto o empresário quanto também o Banco BTG armando uma parceria com o Goiás, com a opção, inclusive, de compra do Verdão de até 70%, colocando o patrimônio do clube nessa parada. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes também sobre o que isso significa, essa parceria do Goiás já sendo buscada há vários anos. Da mesma forma, um número que o Paulo Rogério Pinheiro estimou de quanto poderia valer a SAF do Goiás, por exemplo, a entrevista no ano passado. A minha opinião em relação a esse assunto é a importância do Goiás procurar novos meios, não só o Goiás, mas também os clubes do futebol brasileiro fora do eixo, né, na necessidade de ter um investimento por fora para capacitar mais o seu elenco, a busca também por jogadores mais caros, já que o mercado hoje se resume sim a quem tem mais dinheiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e conferir o recado da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Vai dar certo. Que é uma baleia? Não, parece mais um leitão. Não, pô, é o gordinho da Atitude. É mesmo. Será que ele vai vencer? Claro que vai. Como você sabe? Ele já tá vencendo a gravidade. Mais gente boa do Brasil virou super-herói. Tem carros com entradas a partir de R$1.900. Aonde? Na Atitude Multimarcas. Uau! Para você sair de carro novo e ainda ganhar uma camisa do Goiás é com a Atitude Multimarcas, compra, venda e consignação de veículos seminovos com o gordinho mais gente boa do Brasil, localizada na Avenida Rio Verde. Vou deixar todas as informações da Atitude para vocês logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando, vindo aqui pelo Goiás News, você ganha uma camisa do Goiás na hora, tanto na compra ou também na venda do seu veículo seminovo, com entradas a partir de R$500. Para conferir essas promoções lá na Atitude. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto SAF no Goiás, tendo uma atualização muito importante neste último final de semana. Acho que na semana anterior eu tinha comentado com vocês, né, sobre o que pensa, por exemplo, o Edmilson Pinheiro, que não é contra a ideia de SAF no Goiás, em relação a esta diferença da SAF que o Goiás está pensando em fazer, buscando seus parceiros com a dos outros clubes já estabelecidos aqui no futebol brasileiro. Uma atualização do André Rodrigues garantiu o seguinte, que ocorreu ainda na Serrinha no último final de semana, uma reunião do Conselho Administrativo do Goiás, em que foi aprovada essa avaliação do Banco BTG, no que diz respeito ao patrimônio de jogadores para analisar o melhor modelo de SAF para o Goiás. Essa publicação do Periquito Brisado, resumindo a atualização, né, resumindo o que houve no Goiás neste último final de semana, atualização, uma avaliação, melhor dizendo, do Banco BTG, diferentemente daquela primeira parceria que o Goiás acabou fazendo com a XP, né, no ano passado. O próprio Paulo Rogério Pinheiro comentou a respeito desse assunto, que seria a XP a responsável por buscar captar clientes, né, um potencial investidor para o Goiás, e também analisar o valor da marca. Não que o Goiás possa fazer apenas com um, tá? Mas além da XP envolvida, tem também o Banco BTG Pactual, né? Acho que o maior também, tanto aqui do Brasil quanto também da América Latina. Se eu não estiver enganado, ainda fundado nos anos 70, 80, pelo Jorge Lehmann, né? Um dos homens mais ricos aqui do Brasil. Sobre um percentual, até mesmo interessados, uma atualização do jornalista Wendel Pasquetto, ele garantiu o seguinte, que ele recebeu uma informação que já existem dois investidores, um banco e um empresário. Avançando essa história, o Goiás seria vendido aí 70%, inclusive o patrimônio, o que a aprovação teria que passar pela Assembleia de Sócios. Ou seja, é algo diferente, porque coloca o patrimônio do clube. Eu não tinha visto isso ainda, tá? Pelo que eu li até aqui, esse patrimônio, no caso, o Goiás estaria sendo avaliado pelo que ele tem também, tanto de espaço físico, né, vamos colocar assim, a Serrinha, o ginásio, o CT, quanto também o patrimônio em termos intelectuais, em termos de marca, né, tanto dos jogadores, quanto também da marca Goiás Esporte Clube, do que representa no futebol brasileiro, e isso não é permitido, pelo menos em relação às SAFs que a gente já viu até hoje. Uma coisa é o clube se transformando em uma SAF, né? No caso, o investidor ele compra a SAF do clube,
como foi no caso do Cruzeiro, do Bahia, do Botafogo, do Vasco, em relação ao patrimônio. Em termos de estrutura, né, de nome, de estádio, de CT, ele fica ainda com a associação. Apesar de não gostar muito de associações aqui no Brasil, política, enfim, para mim isso simplesmente não funciona. Nesse cenário, você vender um clube que é dos torcedores, vender o patrimônio dele no que tange a parte de nome, de estádio, isso para mim não faz sentido também. Deve sim se manter essa associação. Então, nesta questão da informação, eu ainda não consegui compreender por que o Goiás estaria armando um potencial investidor comprando a estrutura do clube, porque isso é perigoso. Se foi exatamente isso que eu consegui compreender, o Goiás sendo vendido, por exemplo, o estádio, né, um investidor poderia daqui 10, 15 anos fazer, por exemplo, um condomínio, onde hoje está a Serrinha, e mudar o estádio de local. Isso para mim é um completo absurdo, não faz sentido. Apesar do dinheiro que pode vir, eu acho que em termos históricos não se deve mexer. Algo, por exemplo, que aconteceu com o Red Bull Bragantino. Não gosto desse modelo de SAF, e sim aquele que chega com um investidor, um potencial de revenda. Óbvio, nem tudo as mil maravilhas, né? Mas dá para você ter um meio termo em relação a isso, aquilo que é bom para o investidor e, obviamente, preservando a instituição. Em relação, por exemplo, aos valores, uma entrevista que o Paulo Rogério Pinheiro deu na temporada passada ainda, à Rádio Band News de Goiânia, é que ele estimou, por exemplo, um valor de 2 bilhões de reais para o Goiás em até 10 anos. Ou seja, chegaria um investimento, ele colocou mais ou menos nessa casa, enfim, uma estimativa dele, por exemplo, de 2 bilhões de reais sendo distribuídos desse investimento por 10 temporadas. Uma outra preocupação também, que eu até conversei com o ex-presidente da Força Jovem do Goiás, né, o Matheus Tobias, que ele comentava o seguinte: o receio do Goiás buscar uma SAF onde o investidor não teria, digamos, tanto dinheiro assim para mudar a cara do clube, porque a SAF é algo caro. Ou seja, se não chegar um investidor hoje no Goiás e colocar aí pelo menos, no mínimo, 200 milhões de reais de cara, a gente não vai ver essa grande diferença. Por quê? Porque o futebol de hoje é muito caro. O Goiás, que orçou para essa temporada 50 milhões de reais, pode gastar até 70 milhões, que não fará, digamos, nenhum rombo financeiro no seu caixa. Ainda assim, não é um Goiás com um timaço, com grandes estrelas, não é. Então, se a gente colocar esse valor, por exemplo, de 2 bilhões de reais para 10 anos no investimento, ainda vai ter que desconsiderar em relação, por exemplo, ao investimento em uma infraestrutura, beleza, que o Goiás já tem CT e etc, mas geralmente a SAF ela trabalha ainda mais em relação à base, então você pode colocar que pelo menos uns 100, 200 milhões tranquilamente seria investido em novamente a estrutura, base, CT, enfim, essa coisa toda que é normal, né? O Goiás tem sim um CT moderno, mas não se compara, por exemplo, aos gigantes clubes do futebol europeu, e outro sentido também no futebol. Então, se a gente colocar 1 bilhão de reais em 10 anos, estamos falando de 100 milhões por temporada. Se colocar 1,5 bilhão, dá 150 milhões de reais. Não é tanto dinheiro assim quanto parece. Óbvio que é muito mais do que o Goiás hoje, óbvio que seria 150 milhões a mais do que o Goiás já tem hoje disponível, mas não quer dizer que, por exemplo, o Goiás vai contratar, sei lá, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Cristiano Ronaldo. Não é isso, tá? Não é isso que vai acontecer, mas vejo que é um caminho necessário para ser adotado não só pelo Goiás, mesmo que seja essa SAF inicial com um valor um pouco menor, tá? Só de sair desse modelo associativo, para mim é o principal, não só para o Goiás, mas para qualquer clube no futebol brasileiro. Eu não acredito nesse modelo, tá? E outro aspecto também é ter cuidado para quem vai chegar, tá? Conhecer bem o histórico desse investidor e saber exatamente o que ele quer, né? Passar duas, 3 temporadas e vender, por exemplo, o Goiás numa Sul-Americana, ou é um projeto de longo prazo, um investimento na base, enfim, é uma situação delicada também, não vendendo a parte patrimonial, vamos colocar assim, porque, igual eu falei, eu nunca vi isso aqui no futebol brasileiro, tudo bem, tá? Mas tem esse receio também de chegar, se transformar em uma SAF e um investimento pesado, aquele que você nota muito claro, né, dentro do elenco. Como eu falei, não precisa contratar jogadores de extremo calibre, mas, por exemplo, uma SAF igual foi o do Bahia, seria espetacular. Hoje, por exemplo, no Goiás, uma SAF bagunçada igual a do Vasco, eu já não acharia um bom negócio. Mesmo que, obviamente, o Vasco, sim, um modelo associativo, não teria essa condição financeira de fazer tantos investimentos, mas contratou muito mal. O Cruzeiro, por exemplo, de hoje, quando chegou o Ronaldo, por exemplo,
eu tenho um receio da SAF do Goiás ser igual aquele início do Cruzeiro. Organizou a casa, pagou as contas, mas em termos, e isso o Goiás não precisa fazer mais, mas em termos esportivos, de grandes contratações, ela só começou a acontecer quando o Ronaldo deixou o clube, já que não tinha dinheiro para fazer aquela brincadeira, estava ali mais como um tampão mesmo e conseguiu passar a bola para frente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse modelo e qual seria, tá, o melhor caminho para o Goiás. Confesso para vocês que não tem como chegar aqui agora e definir um só valor, né? A gente não sabe o que passa aí na cabeça também dos avaliadores, né? Tendo essa parceria com o BTG, com a XP, o Goiás não vai errar em relação aos números, isso você pode ter total certeza. Só que é uma situação delicada, entender exatamente a quem está interessado, quem é esse empresário, qual é esse banco, né? São dúvidas que o torcedor tem, eu não consigo responder aqui para vocês. Óbvio, tem especulação aqui ou ali, mas seria imprudente da minha parte soltar um nome ao vento. Uma declaração do Haroldo Guidão, que ele falou o seguinte: não dá mais para o Goiás viver apenas das receitas de vendas de jogadores de base e cota de televisão. O futebol hoje está muito caro e essa realidade está sendo um trabalho grande e com um objetivo no clube. O Haroldo Guidão, que nessa entrevista, ainda com o Edminho, né, com quem estava ali presente, Luciano Paciello também, né, na última entrevista da diretoria executiva do Goiás, o Haroldo Guidão já mandou o recado também em relação a essa questão da SAF. Gosto muito da ideia da SAF nos seguintes pontos: a organização do clube, né, sendo gerido no longo prazo, então isso você pode ter certeza que não vai ter malandragem, não vai ter gente querendo passar, porque a perna em alguém pode até acontecer, mas tem alguém perdendo dinheiro ali envolvido. Então uma coisa que eu não concordo é, por exemplo, se o Goiás, igual saiu o Marcelo Almeida, presidente naquela época, eu não estou aqui julgando ele, tá? Por mim, fez o que fez, que resolva com a justiça, mas ele não pagou nada, tá? Então assim, você pode chegar no clube, endividar 100 milhões, 200, não importa, você sai ileso. Com a SAF isso não existe. Óbvio, tem SAF boa, tem SAF ruim, tem gerenciamento bom, tem gerenciamento ruim, faz parte, né? Até empresas gigantescas aí no mundo dão prejuízo, então não seria um clube de futebol isento disso. Mas eu gosto dessa ideia, de uma organização, de um modelo visando o Goiás em 5, 10 temporadas, algo que a gente não tem nada semelhante a isso atualmente. E, por exemplo, a capacidade de investimento. Isso pode ser atrelado também, por exemplo, ao término das obras, no estádio da Serrinha. Talvez o Goiás querendo colocar parte do patrimônio nessa história, pode ser em relação à Serrinha também. Enfim, não tenho todas as definições, mas desta informação que já é sim importante do Goiás, eu resolvi passar para vocês. Pode deixar o seu pitaco também, qual seria o seu caminho adotado nos próximos anos. Pelo menos hoje o Goiás, ele é sim um clube mais profissional do que no ano passado, não é o mais profissional do futebol brasileiro, só que não tem dívidas, então é sim muito atraente, né, para o investidor chegar agora. O Goiás tem dinheiro em caixa, tem dinheiro sobrando, isso é perfeito para um clube de futebol. Além disso, tem uma torcida muito grande que está em baixa, né, então o investidor ele vai chegar agora pagando um valor menor do que se chegasse em um Goiás, por exemplo, em 2008. E tem um aspecto também, né, de Goiânia ser uma cidade muito importante em termos econômicos para o Brasil, para a América do Sul, está também próximo da capital do Brasil. É sim interessante o modelo de SAF para o Goiás. Vamos ficar atento, ter novidade, eu volto a falar com vocês, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e conferir o link da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil para você fechar seu negócio e sair com a camisa do Goiás. Link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!